Muitas pessoas perguntam acerca do livro que eu escrevi, do primeiro livro, que se chama Terapia Neural Odontológica, e por que esse nome. E agora a gente vai descobrir por quê, e vai ter uma condição de recolocar os dentistas no lugar que eu acho que eles deveriam ter com relação à terapia neural. Então, Isabela, roda a vinheta para que a gente possa entender isso. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. A prática da terapia neural em gotas. Que sensacional estarmos juntos. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. A gente vai falar acerca da possibilidade da terapia neural odontológica, das possibilidades dela. Normalmente, em terapia neural, o terapeuta neural é o médico e o dentista é odontologista neurofocal. De novo, aconteceu o que Pierre Foucault, o francês, fez no século XVIII. Separou a odontologia da medicina e com isso a gente nunca vai saber, os dentistas nunca vão saber quantas iatrogenias eles fizeram. E os médicos nunca vão saber o quanto de iatrogenia tem a ver com os dentes e com isso, coisas que têm dificuldade ou que não podem ser tratadas, cronificam. Odontologia e medicina deveriam ser uma coisa só, no sentido de a odontologia faz parte do corpo humano. O sistema estomatognático é uma parte imprescindível do corpo humano. Sem sistema estomatognático não há vida. Sem saliva não há vida. Sem língua você tem toda a questão da respiração comprometida, você tem toda uma inflamação que roda com relação a esse indivíduo que não põe a sua língua no lugar. Sem os dentes a gente tem a dificuldade, principalmente com relação às memórias. Sem os lábios a gente não consegue fazer o que a boca veio fazer de primordial, que é a sucção. Quando o neném nasce, o neném não tem dente e ele succiona. Ele suga. E essa sucção é o elemento principal com relação aos lábios. Por isso que quando se pergunta assim, qual é a principal função da boca? A principal função da boca é a sucção. Porque senão o neném não teria como sobreviver. Então nós vamos falar sobre esses 10 elementos. Isso foi bem interessante. São 10 elementos que eu defendi, que eu apresentei na minha dissertação em Barcelona, dissertação de mestrado, onde eu provo que é importante que terapia neural odontológica seja o nome certo e não odontologia neurofocal. Então vamos lá? Nossa proposição na mudança da nome odontologia neurofocal para terapia neural odontológica se baseia em 10 premissas. A primeira premissa é, por também se chamar terapia neural, a terapia neural odontológica não causaria confusão entre os profissionais médicos e de outras áreas da saúde. Desmistifica-se a atuação do dentista em uma especialidade segregada. 2. Por utilizar a procaína como auxiliar terapêutico, não somente como teste de verificação de campos interferentes em cavidade bucal, mas também como agente na ajuda na auto-organização do indivíduo, através da boca e da recuperação dental, aumentam-se as possibilidades de manutenção dos dentes duvidosos. 3. Por ser o foco, mais um elemento a ser tratado, existindo não somente em dentes, mas em qualquer lugar do organismo, retira-se a atual percepção de vilania dental. Dentes nem sempre são campos interferentes. Isso é lógico. 4. Por serem os dentes elementos somatotópicos, independentemente da presença ou ausência de campos interferentes, coloque-se a terapia neural odontológica em patamar avançado de cura holística, no alcance de vários profissionais não dentistas. Quaisquer profissionais podem acessar raízes dentárias, mesmo de dentes rígidos, para a cura de órgãos, vísceras ocas, músculos, etc. 5. Porque a terapia neural considera as emoções e crenças do indivíduo como fator causal das patologias e, por ser a ressignificação dos conflitos parte crucial para a sua cura, dá-se mais valor a essa possibilidade terapêutica. Meia dúzia. No Brasil, o Conselho Federal de Odontologia delimita a área de atuação do cirurgião dentista
entre o ocioide e a inserção capilar. Assim, mantém-se os dentistas trabalhando dentro da sua área de atuação na legalidade para aqueles que quiserem. Maravilhoso. Às vezes o dentista não quer fazer um trabalho fora da boca e aí ele tem a terapia neurodontológica que com pelo menos 5 somatotopias diferentes consegue atingir o corpo todo. 7. O termo odontologia neurofocal dá a ideia de foco de infecção. Se não houver infecção, não há terapia neural? Sim, há. O dente rígido, sem patologias periapicais, pode ser parâmetro para acesso às áreas distantes do corpo e levar à cura. 8º ponto, a visão dos dentes como campos interferentes para o terapeuta esbarra no fato de que, em uma grande parte das vezes, o campo interferente dental pode ser um reflexo do órgão, da víscera oca, dos dermatômeros, dos músculos ou dos gânglios autonômicos previamente alterados, porém sem diagnóstico. Lembremos-nos que o todo e as partes estão interligadas. Então nem sempre o dente é campo interferente. Às vezes o dente é campo perturbado e precisamos entender isso. Nem tudo é foco. Não conhecemos dentre os nossos mestres, no número 9, terapeutas neurais do Brasil, quem realmente trabalha com NF, com odontologia neurofocal e a ensine sem ter a visão a partir da terapia neural. Para eles, a odontologia neurofocal é apenas um complemento quando a terapia neural não funciona. Ora, se a odontologia neurofocal nos foi ensinada por quem não a pratica, pelo menos que se ouça quem realmente pratica todo dia, o dia todo. Maneiro demais, né? Sensacional. Com isso, não pretendemos ser presunçosos ao ponto, no número 10, ao ponto de esgotarmos a cura a partir da terapia neural odontológica, como se não fosse mais necessária a terapia neural. Todavia, com as duas praxis trabalhando em harmonia, tem-se um fechamento melhor dos tratamentos dos pacientes. Alves, Terapia Neural Odontológica, 2019, primeira edição. Uma coisa interessante sobre tudo isso é que isso foi uma resposta a um querido amigo que me perguntou assim: você não pode mudar nada. Eu falei: quem disse que eu não posso? Ah, mas Adler, não sei quem, falou. Ótimo, eles são maravilhosos. Sem o Adler não existiria nem odontologia ligada a isso. Porque os Runickers não sabiam desse detalhe dos dentes. Os Runickers eram médicos, né? E médicos não têm essa facilidade de trabalhar com boca. Quando eu respondo esse seu amigo, isso vira a minha dissertação de mestrado. E esses 10 itens são muito interessantes. E a gente entende os 10 itens sabendo que o dentista pode trabalhar neles e também médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, etc. Ninguém perguntou na Espanha por que enfermeiro faz terapia neural. Não vieram me perguntar. Então por que eu tenho que dar satisfação de quem faz terapia neural no Brasil? É uma boa pergunta. Gente, a grande sacada é a cura do paciente. Não é quem faz a terapia neural, até porque a terapia neural depende não só da procaína. A terapia neural é muito mais do que isso. A terapia neural é a única especialidade no mainstream médico que trabalha com o sistema nervoso autonômico. Então, se trabalha com o sistema nervoso autonômico, tem a consciência da totalidade. E se tem a consciência da totalidade, querido, a gente pode ir muito mais longe do que ficar pensando se dentista não pode pentear um braço ou dar uma agulhinha amarelinha na coluna, né? 30G na coluna. E o médico não pode fazer incisivos ou terceiros molares. Por que não? Simplesmente as pessoas querem fazer da terapia neural uma cópia da ortodoxia médica e odontológica. E com isso não conseguem chegar aonde o paciente precisa. Obrigado pela oportunidade, uma grande honra. E olha, esse livro aí foi reeditado, tá? A Isabela tá botando aqui a nova capa com o livro reeditado, tem um capítulo a mais e esse livro tinha se esgotado impressionantemente, venderam-se todas as cópias, inclusive na Amazon, e agora a gente tem a possibilidade de conseguir, de reeditar esse livro, uma segunda edição, tá? Com um capítulo a mais. E a gente consegue com isso fazer com que a gente as pessoas tenham acesso, né, à educação
de qualidade. Pista! Hoje é teu dia. Você reagiu daquela maneira, então esteja pronto. Posso te dar uma dica? Terapia neural odontológica. Você acha mesmo que um dente está numa boca só para sorrir? Ou só para mastigar? Ou você acredita que a relação do dente tem uma relação, cada dente tem uma relação sistêmica com algum órgão? Já ouviu falar em terapia neural? Eu vou achar aqui um gráfico maravilhoso. Olha aqui, ó. Cada dente, órgãos dos sentidos, articulações, as dores, os segmentos da coluna e os respectivos dentes. Então fica a dica dessa leitura com Joel Alves, colega dentista. Eu chamo de colega porque eu entendo que se você cuida da saúde bucal, como eu disse, eu acho que a medicina jamais deveria ter separado a boca do resto do órgão. Muito bem. Não esqueçamos também do segundo livro, que é outra coisa. O segundo livro é A Prática da Terapia Neural, Quebrando Paradigmas. Um livro que é o dobro do primeiro e que fala de outros assuntos muito interessantes. Espero vocês. Em breve lançamento, vou tentar lançar no Brasil todo. Se não lançar no Brasil todo, ficar lançando no Brasil todo, vocês, por favor, procurem a nós no 999026585, 21, DDD 21, para que a gente possa fazer com que esse livro chegue até você. Beijo grande, a gente se vê.